nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo e não esquecendo de nos convites aos passos que cada um de nós deve dar. Mas se aprendermos a cultivar a mais bela de todas as relações humanas e espirituais, não teremos dificuldade sequer para a nossa jornada, a amizade. Na semana que passou, nós trouxemos algumas informações de nossa convivência próxima ao Mestre Jesus. Hoje, quero falar de uma grande discípula, que o mundo, as religiões e principalmente os homens foram injustos para com ele. Maria de Magdala. Para a sustentação de um edifício, você precisa de pilares resistentes, caso contrário, a edificação cai. E Maria foi um dos grandes pilares para que hoje pudéssemos falar de Jesus. Mulher de costumes diferenciados em razão dos conceitos e preconceitos aos homens de outrora. Trazia consigo de Aurora conhecimentos em todas as áreas e estava tecnicamente à frente de muitos homens daquela época. Maria tinha visões de que muitos dos sacerdotes, dos próprios seguidores de Jesus, não tinham. Era letrada. E para aquela época era proibido que uma mulher aprendesse a ler e escrever. Porque os costumes eram rígidos. E Maria, ainda pequena, por razões que os homens, que o próprio pai não entendia, começou por si mesmo a escrever, a ler. E ali iniciava-se um processo diferenciado. Auxiliou o seu pai nos negócios. Era exímia em contabilidade. Poderíamos dizer que para os dias de hoje seria uma grande executiva. E como ela se destacava, como os demais não faziam, para muitos ela era
uma prostituta. E é importante entender o que é ser prostituta. Maria jamais vendeu o seu corpo e é em razão disto que nós no mundo espiritual, como muitos outros, estão nas casas de oração a trazer algumas informações do discipulado. Como sou companheiro, achei por bem falar dentro de minha visão pequena que o maior discípulo de Jesus chama-se Maria de Magdala. Porque para chegar a servir, ela teve que vencer as barreiras e os preconceitos criados pelo próprio discipulado de Jesus. Era inadmissível para eles que uma mulher participasse das assembleias. Além do mais, Jesus não é este homem que as religiões colocam. Jesus era um homem de ação, ativo. Poderia-se dizer também, para os dias de hoje, era um grande, exímio executivo. Sabia liderar. Tem-se uma ideia de que os homens missionários, os espíritos missionários materializados na Terra, que eles têm tudo fácil. Não é assim. Não penseis que eu vim derrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Ou seja, eu estou, como todos vocês, sujeitos à lei. Então Maria venceu os seus primeiros obstáculos. Eu não vou adentrar muito a história, não. Eu vou trazer só da sua convivência com os discípulos e com Jesus. Segundo, começou a gerar um movimento entre as demais Marias e outras mulheres contra Magdala. Porque elas eram tímidas. Elas seguiam os princípios que era determinado a elas. Maria não. Maria adentrava, saía de qualquer ambiente onde somente os homens poderiam estar. Na Páscoa, existe uma série de pinturas. Maria estava presente. Como os demais, ou como as demais Marias, estavam presentes. Mas, em razão dos conceitos e dos preconceitos, elas não poderiam ali aparecer. Se não fosse Maria, a igreja não se sustentaria. Estou falando a nível físico. Porque existe toda uma programação divina para a Terra. E Deus, conhecendo a intimidade de cada um de nós, e sabendo do potencial daquele espírito em corpo feminino, ele precisava atiçar os homens
porque estavam tímidos também. Eles tinham medo de ir. Eram temerários. Maria não. Bastava ao mestre dizer: faça isto, faça aquilo. Maria estava ali firme em seus propósitos. Tinha fidelidade para com o mestre. Não titubeava naquilo que era determinado. O mundo espiritual, sabedor de tudo isso, sabendo ainda da vaidade, que todos aqueles que ali estavam em corpos masculinos alimentavam, Maria foi o ícone para poder atiçar e fazer com que aqueles homens saíssem de sua zona de conforto para poder correr o mundo. É por isso que hoje eu resolvi falar com Maria de Magdala. Ela está aqui presente conosco. Espírito de tamanha capacidade, de tamanho amor, que encontrou o verdadeiro amor para que ela pudesse despertar o gigante que ali habitava. Não é um amor que os homens ainda veem. Não é um amor que os homens ainda alimentam. Mas é um amor que transcende. E ela verdadeiramente amou. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele não fez essa pergunta para Maria, porque a Maria demonstrava o amor nas ações, nas atitudes do dia a dia. Espíritos como este não têm vaidade. Tudo que eu falar aqui de você ainda é pouco. Eu sei que tu estás de cabeça baixa, talvez até envergonhada pelas minhas palavras. Mas eu precisava de quebrar dentro de uma casa prometida por Jesus esta ideia que os homens vieram a alimentar anos e anos e anos, séculos, milênio, quanto a esta querida irmã. Então, meus irmãos, se todos aqui presentes alimentam e estão estruturados, lembre-se que para que este edifício fosse construído e nele todos nós estivéssemos hoje protegidos, muitos deram a sua vida.
E Maria amou tanto e ama tanto que ela buscou exatamente os filhos do Calvário. E continua até os dias de hoje, trabalhando e buscando no oculto os filhos do Calvário. A Ti, o nosso agradecimento. A Ti, o nosso amor. E temos a certeza de que continuaremos mantendo de pé esta bandeira que um dia nós ajudamos a julgar por terra. Jesus nos entregou a bandeira. Ela precisava de manter-se hasteada e nós não a mantivemos, porque os nossos interesses próprios falaram mais alto. Mas espíritos como Maria não titubearam em manter esta bandeira onde ela sempre deveria estar. Que Deus a abençoe, te ilumine, e fica mais uma vez o nosso agradecimento pelo trabalho por ti realizado. E queria também aproveitar o momento. Tem-se uma ideia de que apenas João ou Francisco são os grandes defensores dos nossos irmãos menores. E eu queria aqui lembrar que nós temos hoje no campo espiritual algumas colônias dedicadas aos nossos irmãos animais, cujas colônias são administradas por Maria de Magdala. Os espíritos estão começando a rasgar os véus que precisam ser rasgados. O mundo tem a capacidade e a condição de começar a entender muitas coisas sem ficcionismos. Todos sabem o que é ficcionismo, não? Então precisamos abrir, quebrar estas barreiras que foram criadas. É nós aqui e os mortos, aonde quer que estejam. Mortos não falam, mortos não vivem, mortos são mortos. Então precisamos matar a morte. E esta é uma das recomendações de Jesus. Sem matar a morte, nós não despertamos o amor que habita em nós. Maria matou a morte. Quando, olhando para Jesus, disse: até que enfim, hoje eu posso dizer que amo. Que Deus abençoe a todos. É isso.